A depredação de prédios e edifícios é considerada um crime que pode afetar a história e a memória da cidade. Um exemplo é o palacete da Intendência Municipal no centro de Maceió, construído em 1909 e vem sendo destruído por vândalos há cerca de um mês. Para falar da importância do trabalho da conservação e restauro de monumentos e edificações, conversa agora com João Paulo Mena, que é arquiteto, urbanista e professor da Faculdade de Tecnologia de Alagoas. Professor, qual é a importância da preservação desses prédios históricos? A importância da preservação e conservação desses monumentos históricos primeiramente, a gente entender que dentro desses monumentos, dentro dessas edificações, há história. Então, há toda uma história que aconteceu ali, desde a questão arquitetônica, a preservação do estilo arquitetônico de determinada época, até justamente a sua importância social. Como você mesmo falou, o prédio da Intendência, essa importância social que há para a cidade. Então, por que preservar? E por que não demolir, por que não fazer uma reforma e que mude, que altere o estado físico da edificação? Se a gente for observar o que está produzindo hoje, em termos de arquitetura, há uma arquitetura aí totalmente impessoal, há uma arquitetura que a gente denomina arquitetura clean, é uma arquitetura limpa, é uma arquitetura cheia de vidro, que não consegue transmitir um pouco da identidade, de tanto da cidade, como do próprio arquiteto, como do próprio estilo da época. Hoje a gente está num mundo considerado contemporâneo, pós-moderno, que há outra noção do que seria arquitetura. E por que preservar? Porque não tem mais uma produção arquitetônica como a gente observa nesses palacetes, no Museu Théo Brandão, na nossa Catedral Metropolitana, no bairro do Jaraguá, aqueles conjuntos residenciais, aqueles casarios ali. Então, há toda essa importância da própria comunidade entender esse processo de sua história. No mundo europeu, as cidades, os países mais visitados, eles retratam a sua história através dos seus prédios, e ganham dinheiro com isso, através do turismo. Isso pode ser espelhado num resultado de trabalho aqui, por exemplo, no estado de Alagoas, em determinados patrimônios? Sim, sim. Por exemplo, o quanto que tem edificações de interesse histórico que desativadas, até em estados de arruinamento, elas são restauradas, revitalizadas, e transformadas em algum órgão institucional, seja social, seja cultural. Por exemplo, nós temos vários casos de edificações que se transformam em museus. Então, isso, primeiramente, vai valorizar a edificação, ou seja, vai dar um novo uso à edificação, ela não vai estar ali desativada e, ao mesmo tempo, ela vai estar ativa na sua função atual, por exemplo, na função de museu. As pessoas vão visitar aquele acervo ali, as pessoas vão poder participar de projetos que o museu possa oferecer. Então, a grande importância de se preservar e se valorizar edificações é reverter elas em algum tipo de uso. E não só uso cultural ou institucional, mas por que não também uso residencial? A gente sabe que há um grande problema da habitação social no nosso país. E há grandes prédios de interesse histórico aí desativados. Então, há essa questão, por que não também transformar essas edificações em habitações? Como é que um prédio é considerado histórico, importante e que deve receber o tratamento de preservação? Há a questão do título de patrimônio cultural, e que no decorrer dos tempos ele foi se modificando, esse conceito. O conceito de patrimônio cultural hoje a gente entende que não só é o patrimônio edificado, ou seja, que não só é o edifício, que não só é o patrimônio material, mas há a questão da imaterialidade,
que há dentro desses espaços, que há dentro desses edifícios. As manifestações culturais, por exemplo, na igreja, na nossa Catedral Metropolitana, ela é considerada um patrimônio, bem de interesse histórico-cultural. Mas há toda uma festividade que acontece, no dia da padroeira, há toda uma procissão, há toda uma manifestação cultural, que essa manifestação cultural é considerada um patrimônio material, é considerada uma imaterialidade daquela edificação. Então, como considerar que um bem possa ter o título, ser determinado como patrimônio cultural? Dentro da instância da materialidade, há o que a gente chama de valores excepcionais de uma edificação. Ou seja, um bem, para ser considerado patrimônio cultural e, consequentemente, para ter o instrumento de tombamento, que é justamente o instrumento de preservação, daquele bem, a gente precisa analisar quais os valores que são intrínsecos àquele bem. Ou seja, se a edificação tem um valor arquitetônico, ou seja, se é de determinada época, se é determinado estilo, por exemplo, uma arquitetura colonial, uma arquitetura no estilo eclético, que a gente encontra esses exemplares aqui em Maceió. Se a edificação ela é histórica, ela passou por um processo sócio-histórico, e se essa edificação ela tem uma referência também, um reflexo para a sociedade. Se a sociedade consegue identificar aquela edificação como referência para si. Nesse caso aí, ela se torna bastante abstrata esse conceito, porque o que é importante nessa época pode ser que nesta outra época, principalmente por causa desse frenesi político, inclusive a lei até proíbe de homenagem a personalidades vivas, mas ainda termina acontecendo. Falo da casa por exemplo, em Quebrangulo, na casa de Graciliano Ramos, a casa de Marechal Deodoro, que não são edificações homéricas nem representativas no campo físico, mas que ela tem toda uma história, todo um argumento social. Isso mesmo, e é aí onde entra um conceito bem mais contemporâneo do que é patrimônio cultural, onde se considera a relevância cultural e social para aquela comunidade. Por exemplo, a casa que Graciliano Ramos nasceu, lá em Quebrangulo, se a gente for analisar na visão técnica, arquitetônica, ela não é de um estilo representativo dentro da história da arquitetura. Ela é uma arquitetura bem simples, civil, que está ali. A gente sabe que Quebrangulo também não é tão antiga, mas há essa representatividade histórica. O grande escritor brasileiro nasceu ali naquela casa. Então, ela é preservada, por conta dessa condição histórica. Porém, a gente sabe que não há essa valorização, como você mesmo acabou de falar, não há essa valorização, para determinados bens, que são considerados históricos e culturais. Sem querer até tocar nesse assunto, porque a gente precisa respeitar a classe política, mas os exemplos que eles estão dando realmente nos deixa assim bastante reticente com relação. Mas propriamente dito, o Museu Theo Brandão, eu nunca vi o Museu Theo Brandão funcionar tão pouco, só vive em reforma. É uma reforma assim, sem fim. E isso traz para o cidadão assim, uma identidade assim, de dúvida. Qual a importância disso aqui? Será que é importante para se manter ele na visão do cidadão e continuar explorando nas eternas reformas? Eu acho que as auditorias precisavam melhorar e os gestores botar para funcionar mesmo. Eu acho que esse funcionamento que você mencionou é que faz a identificação de hoje para o ontem, para a preservação da própria história. Isso mesmo. A gente sabe que o Museu Theo Brandão, ele está alocado numa edificação de interesse histórico, de uma arquitetura bem eclética, aquele museu. E a obra de restauração foi datada basicamente entre 2000 e 2002, Porém, como a gente lidar com estruturas
antigas, então há sempre esse processo do estado de conservação da edificação, né? Então, atualmente o museu encontra-se fechado, né? A sua exposição temporária, né? de longa permanência, a exposição de longa permanência se encontra-se fechada, né? Que é a exposição principal do museu, porém o museu ainda continua funcionando, né? Com os seus projetos. Há vários projetos, a gente sabe que o museu é de administração da UFAL, né? Da Universidade Federal de Alagoas, e acontecem vários projetos, né? No museu, tanto palestras como mostras de dança, né? Como também agora em setembro, a gente vai ter a semana na Primavera dos Museus, então o Museu Theo Brandão ele vai estar inserido dentro dessa programação. Então, há essa necessidade da manutenção, né? Lidar com edificações históricas é lidar com a delicadeza enorme, né? Onde não há mais materiais disponíveis daquela época, então tem que procurar alternativas, e alternativas para não ocasionar um falso histórico, né? A gente sabe que não pode restaurar, né? Ocasionando um falso histórico, até porque quando se há restauração, é uma restauração em determinado tempo, né? Que não foi, né? Aquele tempo de construção. Então ele passa por todo esse trâmite de manutenção, né? Por conta da sua estrutura. Uhum. Agora, o funcionamento ele precisa se tornar público, até mesmo para que as pessoas encontrem argumento para justificar, por exemplo, a eterna reforma, o custo daquilo. Ele tem que ter um custo-benefício, né? Isso mesmo. E como ele é administrado pela Universidade Federal, né? Para quem tiver interesse, pode ir lá no portal de transferência da UFAL, que você pode ver esses trâmites. Justamente da própria relação de custo, né, de manutenção, o porquê desse processo, né, qual é o histórico da edificação, né, por que ela está sempre, né, parando o seu funcionamento para ter essas manutenções, né, o que está acontecendo justamente com o Museu Theo Brandão, né? Conversamos com o professor João Paulo Omena, ele é arquiteto urbanista e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAT, a Faculdade de Tecnologia de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Também agradeço. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.